uma manifestação de amor nutrida por perdão e perseverança. Eu me lembro de uma mãe ali de Taubaté, numa cidade perto de onde eu moro, menino viciado em drogas, destruído, cara. Cada dia que ele chegava em casa, ele roubava alguma coisa. Mas já fazia anos. Mas aquela mulher, ela tinha uma garra na oração. Mas chegou uma hora que ele estava roubando tudo. E as pessoas falavam para aquela mulher: larga desse menino, ele vai matar você. Mas ele dizia: não, ele é a minha herança. Foi o Senhor que me deu ele. E ele voltava para casa e agora ele vendia geladeira. Larga esse menino, eu não vou deixar ele. Ele é a minha herança. O Senhor vai tocar nele. Querido, foram 10 anos assim. Hoje esse menino é um pastor que tira viciados da rua. Tem pessoas aqui que são marcadas. Isso não vai ficar por isso mesmo. Quando Deus marcou Jacó, não foi só a marca que Jacó levou. Jacó também levou um novo nome. Ele saiu mancando. Ai, que isso? Jesus me marcou. Tem pessoas aqui que estão marcadas pelo Senhor, mas você não está entendendo que você não está levando só a marca. Deus está mudando o nome da sua casa. É só um processo. Adão teve que dar nome aos animais. Quem criou? Deus. Mas quem deu nome? Seu casamento, quem uniu? Deus. Mas quem dá o nome é você. Está na hora da gente começar a dar um nome para as nossas casas, um nome para os nossos filhos, um nome para o nosso tempo em que nós estamos vivendo. Que nome você vai dar para o seu casamento? Porque às vezes o inimigo ele vem com um nome de conclusão. Ele vem botando ponto final. Querido, só Deus põe ponto final. Ele diz: eu sou o que sou e ponto final. Ele diz: operando eu, quem impedirá e ponto final. Mas tem hora que ele não trabalha com ponto, tem hora que ele trabalha com vírgula. Está entendendo? Me explica melhor. Explico. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, ponto final? Não, vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, ponto final? Não, vírgula. Mas tu não será atingido. Salmo capítulo 30, verso 5, parte B. O choro pode durar uma noite, ponto final? Não, vírgula. Mas a alegria vem pela manhã. Tem gente que por uns dias ouviu o ponto final das trevas, mas você entrou aqui hoje, Deus está mostrando para você que Ele colocou uma vírgula. Deus está dizendo: eu não terminei a obra. E você só vai saber se é bom ou ruim quando ela acabar. O mesmo Deus que começou a boa obra. Não, eu vim só lembrar você de que Ele não terminou. Ele está fazendo. Nosso Deus não para na metade. Você quer ver? Olha o que Ele diz quando cumpriu o seu propósito: está consumado. Ou seja, eu começo e eu termino. Eu só vim lembrar você que você ainda está no caminho. É por isso que Abacuque orou dessa maneira. Ele disse assim: aviva a tua obra ao Senhor no meio dos tempos. Uau, por que no meio? Porque no começo ninguém precisa de avivamento. Está todo mundo animado, vamos começar. É ou não é? Casamento no começo, lua de mel, só love, tudo blue. É, Claudinho Bochecha ali, ó. Deixa pra lá. Vamos voltar pra... No começo ninguém precisa, estava indo bem, né, pastor? Ninguém precisa de avivamento, querido. No final também não, sabe por quê? Você já viu aquelas maratonas que o povo está correndo? Cansado, mas quando vê a linha de chegada, eles dão um pique final. Porque no começo e no fim não precisa de avivamento, o problema é no meio. No meio do processo. O casamento no meio. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos tempos. Hoje é a noite onde Deus vai avivar o meio. O meio do casamento, o meio da criação do filho, o meio dos tempos. Por isso, querido,
que muita gente aqui só está de pé por causa de perdão. Eu falei um pouquinho, e eu vou dizer para você, Mateus 6, 14 e 15 diz: se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai que está no céu vos perdoará. Mas se você não perdoar ao outro as suas ofensas, o Pai que está no céu não vos perdoará. Quem não perdoa, quando precisar de perdão, não vai ter. Está entendendo? Por isso que nós precisamos entender que perdoar, querido, é fazer com o outro o mesmo que Jesus fez com você. Família é sustentada por perdão o tempo todo. Tem gente da sua família que você precisa liberar o coração, e nessa noite o Espírito Santo vai impulsionar uma graça em você, e você vai sair daqui com uma convicção de que pode liberar o teu coração para que a sua família viva em paz. Mas eu não sinto de perdoar. Perdão não é sentimento. Perdoar tem a ver com amor, e amor não é sentimento, é mandamento. Deus disse: amai. Então o mandamento você escolhe se obedece ou não. Não tem romance para perdoar. Um dia eu estava dando uma palavra como essa, e o cara entendeu, pelo entendimento da palavra, ele simplesmente liberou o coração. Porque a gente fica esperando um sentimento entrar para perdoar. Não, eu decido perdoar é libertar um prisioneiro, descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar é reconhecer que só Deus pode julgar. Quando você não perdoa, você se põe num lugar de juiz, dizendo que aquela pessoa não merece, mas é só Deus que pode julgar. Perdoar é oferecer amor, mesmo que não haja motivo para amar. Você não tem motivo para amar essa pessoa pelo que ela fez, mas você simplesmente perdoa, porque você ama, e Deus está em você, e Ele é amor. Amor é uma pessoa, o amor aprendeu a amar com Ele. Uau! Está entendendo? Por isso que você simplesmente vai amar. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Posso falar? Vou te pegar agora. Querido, o que essa pessoa representa para você é muito maior do que o que ela te fez. Então por que você não perdoou? Por causa do orgulho. Eu já falei aqui, perdoar é arrebentar a corrente do orgulho com a força do amor. Você precisa liberar teu coração. Eu me lembro de uma biografia de uma família judaica. Lembra de Hitler? Aquele bigodinho que matou milhões de judeus. Quando o Hitler tinha morrido, uma família de judeu que teve maioria dos seus membros mortas por Hitler, essa família decidiu ir para os Estados Unidos para mudar de vida depois daquela terrível tragédia que eles viveram. E a biografia conta que na mesa do café da manhã, um homem da família se levantou e disse: hoje eu decido perdoar Adolf Hitler. E todo mundo achou que era um absurdo. Como os familiares brigaram: como você pode perdoar o cara que destruiu a nossa família, que matou o nosso povo, que assassinou milhões? Me explica por que você vai perdoá-lo. E ele disse: amanhã eu estou indo para os Estados Unidos para mudar de vida, e eu não quero levar Hitler comigo para lá. E a única maneira de eu não levar ele comigo é perdoando. Quando você perdoa, você para de carregar a sombra de quem te feriu. Você vai entrar num projeto novo de Deus, você está levando essa pessoa, você está levando a sombra, você está levando, não, querido, Deus está dizendo: libera a sua vida para o próximo passo, e a sua casa vai colher fruto disso. Libera a sua vida. A palavra perdoar no grego é afieme, que significa liberar, libertar, despachar. Será que você não entende que o perdão beneficia muito mais você do que qualquer outra pessoa? Aprenda isso. Perdoar é uma atitude positiva consigo próprio. Perdoar é fazer bem para você. Perdoar é ter uma atitude correta contra a ofensa, ao invés de ter uma atitude imatura contra o ofensor. Meu Deus! Essas lágrimas de algumas pessoas que se quebrantam com isso é porque elas desejam perdoar. Elas querem viver livres. Livres. Tem algumas pessoas aqui hoje que o Espírito Santo está abraçando. Tem algumas pessoas aqui hoje que Ele está dizendo: eu estou com você nessa causa.
Tem algumas pessoas aqui hoje que Ele está liberando, Ele está alargando o coração, Ele está expandindo o interior. Um novo rumo é liberado na família dessa moça aqui. Um novo rumo é liberado, porque Salmo 51:17 diz que um espírito aquebrantado, um coração contrito aquebrantado, não o rejeitarás, ó Deus. Querido, você não está entendendo que Deus vai romper a família, porque Ele está mexendo aí. Não adianta a gente querer curar a consequência sem tocar na causa. Deus hoje não vai curar a consequência, hoje Ele vai tocar na causa. Ele está dizendo: eu vou entrar aí nessa causa, e essa causa vai ser transformada, porque você vai deixar eu entrar aí. Querido, quem já fez canal no dente? Dói ou não dói? Por que dói? Porque vai na raiz. É isso que Deus quer fazer hoje. Ele vai curar a família, mas Ele vai começar entrando na raiz. Você precisa deixar Ele fazer essa cirurgia, porque hoje é noite de cirurgia. Hoje não é noite de revelação, não é noite de expectativa humana. Hoje é noite de cirurgia. O Espírito Santo está fazendo um canal, Ele está entrando na raiz. Mas eu vou te dizer, aquilo que a massinha não resolve, o canal resolve. Isso é Deus curando a família, através do perdão. Eu me lembro, quando eu estava estudando um pouco sobre isso, eu vi sobre barco à vela. Sabe aqueles barcos à vela? Que o vento sopra, enche a vela e o barco anda. Você sabia que nessas embarcações, quando a vela está esticada, se o vento bater, ele rompe a vela? Então os marinheiros precisam afrouxar a corda, para a vela afrouxar e o vento bater. Sabe como é que chama, pelos próprios marinheiros, o ato de afrouxar a corda, de ceder a corda? Sabe como é que chama? Perdoar. Eu fiquei abismado com isso. Agora imagina comigo, o barco está lá no mar, o vento vai bater, a vela está esticada, e quando o vento começa a bater, alguém grita: perdoa! E a corda é cedida, a vela enche, o barco anda. E de repente a vela estica de novo, mas uma nova etapa do vento vai bater, e alguém grita: perdoa! Então afrouxa a corda, estica a vela, o vento bate e o barco anda para um outro lugar. Querido, João 3,8 diz: o vento sopra para onde quer, não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. O vento é o Espírito Santo que está batendo para posicionar a sua família numa outra dimensão, num outro estágio. E Deus está dizendo: perdoa, porque o vento vai passar. Perdoa, porque o barco precisa chegar num outro lugar. É uma noite de perdão. Perdoe a si próprio, perdoe essas pessoas. Eu me lembro de um casal, isso foi muito forte, esse fato. Vem cá vocês dois, me ajuda aqui, vocês são os cobaias do fim de semana. Senta aqui, você. Não, você está muito folgado, você não vai sentar não, você vai ajoelhar no pé dela. Olha que legal. Um dia, um homem, cara, foi muito forte esse fato. Ele ouviu uma palavra como essa sobre perdão. E ele chegou na casa dele totalmente aquebrantado por tudo que ele tinha vivido. Então ele sentou a esposa dele no sofá, pegou uma bacia de água, uma esponja, uma toalha, e começou a lavar os pés da sua esposa. E ele lavava os pés e olhava para ela, e ele dizia para ela: meu bem, me perdoa. Me perdoa porque eu te agredi com palavras, eu te agredi fisicamente, eu feri você. E ele lavava os pés, e ele falava: me perdoa porque eu fui ausente, a minha ausência destruiu um pedaço da criação dos nossos filhos. Me perdoa porque eu não acreditava quando você falava de Deus. Me perdoa porque enquanto você estava indo para a igreja, eu estava falando mal, eu estava bebendo, eu estava me drogando. E ele começou a chorar. E o filho daquele casal estava perdido nas drogas, porque não teve uma paternidade. Mas naquela noite uma chave virou naquela casa. Aquele homem posicionado, aquebrantado do perdão, a sua mulher colocou a mão no rosto dele, olhou nos olhos dele e disse: sabe o que? Eu
te perdoo. Sabe o que aconteceu? O filho que estava perdido há semanas, ninguém sabia onde estava, no outro dia voltou para casa. Eu quero que você pegue isso no seu espírito. Perdoar é trazer Deus de volta para casa, meu irmão. Obrigado, queridos. Perdoar é trazer Deus de volta para casa. O perdão é a possibilidade da convivência. Anote isso. O perdão é a possibilidade da convivência. A família sustentada por um amor com base em perseverança e perdão. O verdadeiro amor, o ágape, o incondicional, ele diz que tudo sofre, tudo espera, tudo crê e tudo suporta. Quando a Bíblia fala que o amor se esfriará, Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que vai esfriar não é o amor estorge de família, não é o amor filos de amizade, não é o amor eros, o amor do homem com a mulher, da mulher com o homem. O que vai esfriar é o ágape. Não que as pessoas vão deixar de amar, mas elas vão amar com condições. Meu Deus, isso é muito forte. Mas existem algumas pessoas que ainda decidem ser guiadas pelo Espírito Santo e amam incondicionalmente, a ponto de um amor contagiante mudar o cenário de toda uma família. Veja o que Zaqueu fez. Zaqueu se posicionou. Jesus entra na casa dele e Zaqueu, quando chega, ele se posiciona. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, ó: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens, e tudo que eu roubei eu restituo 4 vezes mais. Querido, quando alguém roubava uma ovelha no livro de Levítico, tinha que restituir 4. Zaqueu estava dizendo: eu estou voltando para a palavra. Agora, o mais interessante é que a área de dificuldade dele era dinheiro, e foi justamente o que ele decidiu mudar. Sabe o que Jesus faz na hora que ele acaba de tomar essa decisão? Jesus diz uma palavra que toca muito meu coração. Só Zaqueu fez, só Zaqueu se posicionou, só Zaqueu se consertou. Mas Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Um posicionamento seu de perdão, perseverança, de posição, como foi com a minha irmã, como foi com a minha mãe, começou a gerar um cenário. Sabe o que eu sinto, pastor? Que se essas pessoas pegarem essa palavra, um portal vai abrir dentro da casa delas, uma chave vai virar. Não que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Quando eu leio Lucas 5, verso 3, diz: e entrou Jesus no barco. Essa palavra é muito linda. Jesus entrou. Se eu pregar só isso estava bom. Jesus entrou. Mas pastor, não, você não está entendendo. Jesus não vai entrar, Jesus entrou. Mas eu vou chegar lá, está tudo do mesmo jeito. Não importa, a palavra entrou. Não, mas está difícil, não importa, Jesus entrou. O que basta para que o cenário comece a se transformar é o posicionamento que você assumiu dentro de uma palavra. Uma palavra que é aplicada de dentro para fora, ela é capaz de virar uma chave dentro de uma casa. Eu já vi isso acontecer. Perdoa. 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 É tempo de lembrar das pessoas que geraram caminho para a gente passar. Mães e pais que oraram por nós. Que isso, cara? Você acha que eu não me esqueço? Eu viciado em droga, minha mãe de pijama, no meio da cidade. Eu morava no centro da cidade, no meio debaixo de chuva. E eu não sabia o que fazer, porque eu não conseguia parar. E ela ajoelhar na minha frente e disse: filho, esse seu vício vai me matar. Mas no outro dia ela acordava e ainda acreditava em mim. O meu pai já tinha se recuperado. Meu pai já era um homem servo de Deus. E eu vou dizer uma coisa: do mesmo jeito que ele foi um exemplo negativo, quando no passado ele em Cristo começou a se tornar um exemplo de referência. Eu chegava em casa, eu via um pai orando. Eu chegava em casa, eu via um pai que servia a Deus, que colocava a família na mesa. E essas atitudes começaram a gerar um cenário dentro de mim. As ações de uma família restaurada começaram a preparar o cenário de um filho perdido. Deus está saltando algo no meu espírito, que Ele falou comigo esses dias: um casal, uma casa e uma causa. Um casal, uma casa e uma causa. Eu era um filho viciado, perdido nas drogas, morrendo de overdose, mas tinha um casal dentro de uma casa orando por uma causa.
O meu pai e minha mãe estavam ajoelhados na sala de casa, enquanto eu estava no terceiro dia ininterrupto, segundo para terceiro, usando drogas, sem comer nada, entrando em misto de overdose. Meu coração começou a acelerar, formigou meu braço, formigou minha perna, tudo parou. Eu comecei a vomitar por 40 minutos, mas não tinha o que vomitar. Imagina a sensação de você ficar 40 minutos dessa maneira. Mas um casal, uma casa e uma causa começaram a orar. Aquela oração, ela rompeu o teto daquela casa. Aquela oração, ela subiu a atmosfera, ela entrou na sala de comando. E uma sentença foi liberada de cima para baixo. Uma casa, um casal que alinhou uma causa, eu libero a sentença e mudo a vida de um jovem. Meu Deus, alguém vai viver isso. Eu não estou contando a minha história não, eu estou contando a sua. Essa é a história de algumas pessoas aqui. O que eu preciso fazer? Alinhar a causa. Amém? Em nome de Jesus. Querido, por que você não pode desistir? Porque família é propósito, casamento é propósito. Eu quero que você abra comigo, eu preciso só passar nesse versículo em Efésios 5:31. Quando você colocar o seu casamento e a sua família na ótica do que eu vou ensinar rapidinho aqui agora, você vai ver que as coisas vão mudar. Essa palavra libertou a vida de muitas pessoas. O dia que essa palavra foi liberada, pessoas de várias cidades foram até Cruzeiro para entender isso e batalhar pelos seus casamentos. Porque entender isso aqui faz toda a diferença. Eu queria, até o pastor colocou, eles colocaram um vídeo onde eu pergunto, por que você se casou? Você sabia, tem muita gente, querido, que se casa por diversos motivos e talvez você casou pelo motivo errado. Mas eu preciso falar isso nesse ambiente. Não há problema você ter casado pelo motivo errado, o problema é você continuar casado por esse motivo. Tem gente que se casa por causa de dinheiro, tem gente que se casa porque quer sair de casa, tem gente que se casa por sexo, por carências. Mas a Bíblia dá uma razão para casar. Quem viu o vídeo para mim, só para mim saber aqui? Algumas pessoas viram, então muita gente não ouviu. Glória a Deus. Vou falar. Por que a Bíblia nos ensina por que eu caso? Existe um motivo para casar. E quando eu coloco o meu casamento nesse motivo, nesse fundamento, Efésios 5:31, toda a realidade muda. Olha como começa o versículo. Olha isso, é lindo essa passagem. Por esse motivo, por essa razão que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Está falando o quê? Casamento, formação de família. Ele diz por esta razão, ou seja, existe uma razão, um motivo para casar. Que razão é essa? E se eu colocar o meu casamento nesse fundamento, tudo se transforma. Versículo 32, vamos lá. Este é um mistério profundo. Eu me refiro, porém, a Cristo e à igreja. Jesus, ele está, se você olhar todo o contexto, ele está falando de uma comparação entre o matrimônio com o propósito que ele tem no desdobramento do seu propósito eterno. O casamento do filho com a sua esposa, Cristo e a igreja, para o estabelecimento do seu propósito sobre céus e terra. Escuta, Deus, quando diz a razão do casamento, ele faz um paralelo de explicação como cumprimento de um propósito em Deus. O casamento tem um motivo, representatividade do propósito eterno de Deus. Então escuta o que eu vou te dizer: casamento não é para suprir carência, é para cumprir propósito. Casamento não é para estabilizar a sua vida, é para cumprir o propósito em Deus. Casamento não é autorrealização. Casamento é cumprimento de um plano para a eternidade. Quando eu pego o meu casamento e tiro da expectativa, o terreno da expectativa, e eu pego o meu casamento, a minha família, e coloco no terreno do propósito, eu começo a partir de uma fonte onde o meu casamento e a minha família se tornem inabalável.
A maioria das pessoas ainda estão casadas por expectativa, e quando as expectativas do outro não atendem, elas trocam de casamento. Por isso o divórcio hoje é a opção. Guarda o que eu vou te dizer: o casamento é uma instituição criada por Deus, que em primeiro lugar é espiritual, em segundo lugar é emocional ou sentimental, em terceiro lugar é carnal ou sexual. Mas qual é a ordem de prioridade das pessoas? O casamento hoje é o quê? Em primeiro lugar é o quê? Sexo, realização pessoal. Em segundo lugar, uma emoção, um sentimento. E quando der, e se der, tem algo de espiritual. Não é isso que é os casamentos na sua grande maioria? É por isso que o índice de divórcio é muito grande hoje. As pessoas têm o divórcio como um plano B. Mas aqui está dizendo: por essa razão, por esse motivo, o meu casamento não tem a ver com as minhas expectativas. O meu casamento não é para me autorrealizar. Quando eu pego o meu casamento, a minha família, e ponho nesse fundamento que é Cristo, as coisas todas mudam. Porque eu entendo a partir de agora que eu não casei com a Débora para mim, eu casei com a Débora para Deus. E se eu casei para Deus, o casamento não é meu, não tem a ver com o suprimento das minhas expectativas, mas tem a ver com o cumprimento do propósito de Deus. Por isso eu aprendi isso quando eu casei. Entendendo o fundamento, eu digo para você, homem, cuide para que a sua mulher ame mais a Deus do que a você. Essa é a garantia que você vai ter ela para sempre. E você, mulher, cuide para que seu marido ame mais a Deus do que a você. Isso vai proteger a sua relação. A sua relação não está no terreno das expectativas, até porque ele não vai atender suas expectativas, e ela também não vai atender suas expectativas. Mas se o casamento estiver no propósito, as coisas circunstanciais não vão derrubar o que está fundamentado numa eternidade. E se o seu casamento agora está na ótica do fundamento e não mais da autorrealização, você entende que seu casamento não é mais para você, mas é para Deus. Toda tribulação não destrói teu casamento, porque dentro de Deus a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. As suas fraquezas não destroem a sua relação, porque dentro do propósito o poder de Cristo se aperfeiçoa na sua fraqueza. A provação não destrói sua relação, porque no fundamento, feliz o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Quando o seu casamento, a sua família está fundamentada no propósito, o que é circunstancial não destrói o que é eterno. Por isso eu vou te dizer, querido, não, posso falar numa linguagem bem simples: não cometa burrices definitivas por causa de sentimentos temporários. Tem muita gente que está passando uma fase difícil com o filho, com o casamento, e ele vai e abandona, e ele vai e parte para outra, e ele vai, porque ele comete algo definitivo por causa de um sentimento que era temporário. É só esperar, é só perseverar, é só entender que não tem a ver com a sua expectativa momentânea, mas tem a ver com o que Deus uniu, o que Deus selou, o que diz a Bíblia: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aí o momento não destrói o que é eterno. Tem muito marido, muito homem hoje fraco, que eles são igual a Esaú. Troca o direito de primogenitura por um prato de lentilha temporário. Não, eu estou com fome agora. Ele não mede a prioridade, que são homens circunstanciais. Não, a sua família tem um propósito, o seu casamento tem um propósito. E o grande segredo não é você casar com a melhor pessoa, mas você arrancar o melhor dessa aí que você casou. Por isso que você tem que entender, querido, a mulher, ela foi tirada de onde? De dentro do seu marido. Talvez você ainda não possa ver, mas tudo que você precisa para viver bem está dentro do teu marido. É só você deixar o propósito se cumprir. Foi por isso que antes de Deus dar um Éden para Adão viver com a sua esposa, sabe o que Deus fez com Adão? Formou ele. A palavra formar no hebraico, modelagem, conforme os moldes do Criador. Deus pega Adão e forma ele como ele quer, e depois que Adão se permite essa formação, Deus dá um Éden para ele viver com a esposa dele. Você precisa entender uma coisa, varão: se você deixar Deus te modelar como Ele quer, Ele vai dar um Éden para você morar com a tua mulher. Deixa Ele te modelar. Aí quando Ele arranca a mulher, da onde Ele arranca? Ele não arranca da cabeça, que é para ser governada pela mulher.
E também não arranca do pé para ser pisado pela mulher. Eu aprendi que ele arranca daqui, ó, da frente do coração, que é para ser amado pela mulher, que é para amar a mulher. E embaixo do braço, que é para proteger a mulher. E perto do sovaco, que é para passar desodorante. Que ambiente gostoso, querido. Isso é relação em Deus. Amém? Hoje eu não estou inventando nada novo. Estou reproduzindo as coisas que Deus me falou sobre família. O maior exemplo para mim de casamento é a dança da patinação, a artística de casal. Quem já viu um casal dançando no patins? Aquelas danças, é ou não é lindo? Não é uma coisa linda aqueles casais dançando? E o que é muito interessante nessa dança é que o que faz a diferença para aquele casal ganhar o campeonato não é o quanto cada um dança bem, mas é a sincronia dos dois. Está pegando isso no espírito? O que define a força do casal naquela apresentação não é o quanto o homem ou a mulher é bom no patins, mas é quanto os dois estão sincronizados. E aí eu percebo que às vezes a mulher se move até mais do que o homem. Quem já viu essa dança de patins? A mulher vai lá, porque ela é mais leve, né? E ela vai, vira para lá, tá, vai, tá, e o cara fica só ali. É ou não é? Não, de novo não, sai fora. Mas não é verdade? Ele fica ali. Só que eu percebi? Que por mais que ela se movimente, o final do movimento dela é o marido. Ela vai, gira, e o fim do movimento dela é o braço do homem. E todo grupo que ganha, ele tem uma manobra que tem que ser muito bem sincronizada. Quando ela termina no braço do homem, ele pega ela e ergue ela para cima. Oh, meu Deus! A mulher tem o final do seu movimento no seu marido, e o final do movimento dos dois é Cristo, aonde o casamento é posicionado no fundamento, os papéis são bem estabelecidos, e a sincronia da família produz o equilíbrio para que Cristo governe a relação.